Olá, eu quero começar hoje fazendo a seguinte pergunta: Jair Messias Bolsonaro é ou não é mais o presidente do Brasil? Pois é, antes de mais nada, eu sou Alan Barbosa e esse aqui é o canal TV DF+. E antes de mais nada, eu já quero pedir para você que ainda não é assinante do nosso canal, que faça lá sua assinatura, já acione o sininho para você ser notificado sempre que houver mais um programa sendo colocado aqui, uma entrevista ou um bate-papo como este que estamos fazendo aqui hoje. E hoje quero conversar um pouquinho com você sobre essa situação atual do país. Vocês se recordam no dia 16 ou 17 de março, aquele rapaz lá haitiano, refugiado aqui no Brasil, disse lá na porta do Palácio da Alvorada, olhou para o presidente e disse: "Você não é presidente mais, você não manda mais." Estão lembrados disso? Pois é, aquilo parecia ser apenas um incidente, uma opinião pessoal, mas com o passar dos dias, ao que se parece, essa história do Bolsonaro não ser mais o presidente da República, apesar de estar na cadeira, vem ganhando corpo. E bem antes até desse episódio da tentativa de demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, eu quero trazer para vocês, inclusive, uma reportagem que foi divulgada inicialmente pela revista Fórum no início de abril deste ano. Aliás, abril, só para recordar bem a você, foi o mês também do golpe militar de 1964. Será que neste mês de abril já estamos vivenciando um golpe meio que às escondidas, um golpe não declarado? Pois é, a revista Fórum, ela divulgou uma reportagem dando conta de um jornalista investigativo argentino que em uma rádio na Argentina, a rádio El Destape, teria dito que um alto representante das Forças Armadas do Brasil disse que os militares já perderam a paciência com o presidente Jair Bolsonaro e que atualmente quem comanda o Brasil é o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, o ministro-general Braga Neto. Aliás, no Brasil a Casa Civil é comandada por um militar, né? Contraditoriamente, mas é um militar que comanda a Casa Civil. Aqui o repórter argentino ele fala assim: houve uma comunicação por telefone de um alto chefe do Exército Brasileiro com um da Argentina, em que o brasileiro informou que eles haviam tomado a decisão de contornar o presidente Bolsonaro em todas as decisões importantes. Disse aí o jornalista argentino ao programa Abra Consequências, da rádio El Destape. Esse fato foi noticiado pela revista Fórum no dia 4 de abril. Essa matéria foi divulgada pela revista Fórum no dia 4 de abril. E então, o ministro Braga Neto, general Braga Neto, é o atual presidente da República e nós já estamos vivenciando um golpe militar às escondidas? Será que Bolsonaro é realmente um monarca sem poder efetivo? E aí nós trazemos agora os fatos que estamos acompanhando nos últimos dias, o episódio da tentativa de demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Não é preciso destacar tanto que o ministro vem desempenhando aí a sua função e ganhando muita credibilidade perante a opinião pública. Pesquisas de opinião apontam que as ações dele estão sendo aprovadas. E o presidente Jair Bolsonaro, no último domingo recente, também ali com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada, que é onde o presidente costuma manter o seu palanque para os seus eleitores, ainda eleitores, porque você já sabe, né? Tem muita gente abandonando o barco, muita gente mesmo, atores, inclusive, que declararam apoio a Jair Messias Bolsonaro, vinham declarando esse apoio até então, mas já estão desistindo. E muitos eleitores também vêm desistindo, inclusive a gente já pode ver nas redes sociais que alguns bolsonaristas de carteirinha já começam a gritar: Luiz Henrique Mandetta, presidente da República. Mas antes de entrar no caso Mandetta, eu quero falar primeiramente do caso de termos aí um presidente militar já às escondidas, camuflado, como as suas fardas.
E aí nós temos já um golpe efetivo sendo dado no Brasil, e um golpe que, contrariamente do que os bolsonaristas esperavam, que seria um golpe pelo medo do comunismo, o golpe, ao que parece, veio pelo medo do bolsonarismo. Aliás, o Bolsonaro, que é o rei das mancadas, e a sua inépcia, a sua incapacidade de governar o país, já é visto mundo afora, e poucos brasileiros apaixonados, poucos não, ainda tem um grupo relevante de brasileiros apaixonados pelo Bolsonaro que não vê ainda a sua incapacidade. E este momento em que estamos vivenciando do coronavírus, essa pandemia que, olha, dizem que se não houvessem medidas tomadas, se os governadores não tivessem tomado as medidas que tomaram, o Brasil alcançaria o número de 1 milhão de mortos pela pandemia. Isso é previsões, enfim. Mas que com as medidas acertadas de fechar comércio, de trabalhar um pouco para que a população fique em casa, enfim, algumas medidas que agora vêm sendo relaxadas depois que o Mandetta se segurou no cargo. Mas, enfim, o que acontece é que podemos estar vivenciando um golpe militar, estamos podendo estar e de repente estamos sendo comandados por um homem que não teve um único voto, que é o Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Neto, mesmo porque nós temos um vice-presidente que é militar também, que é o Hamilton Mourão, mas nesse caso o Hamilton Mourão foi candidato a vice-presidente, eleito junto com o Bolsonaro, então tem a legitimidade. Agora também, alguns falam que essa situação do Braga Neto está tomando a frente depois que o Bolsonaro se mostrou totalmente perdido, não perdido, mas afincado com as suas opiniões com relação à pandemia, com relação ao tratamento, com relação de deixar um bocado de gente morrer, porque é o comum, o que importa é realmente salvar a economia. Mas isso pode ser uma situação provisória, mas ela pode ser uma situação aí definitiva de termos aí um governo militar já implementado no Brasil. E aí vem aquilo que se falava bem antes da eleição do Bolsonaro, que a democracia brasileira corria um sério risco. Olha só, nós podemos agora neste momento ter como presidente oculto, escondido, camuflado, um homem que não teve um único voto sequer. Mas é claro que tudo isso tem muita conversa de bastidor, a gente não tem acesso, então eu gravo isso para você que tá aí acompanhando atentamente a pandemia, mas esquece-se um pouco do lado político, que algumas coisas podem estar acontecendo no Brasil e a gente não sabe. Então esse mês de abril pode ser um marco na história do nosso país e a gente não está sabendo. Agora vamos ao caso aí do Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, que veio com decisões firmes. Enfim, o Luiz Henrique Mandetta, que até para alguns brasileiros, a gente vê nas redes sociais que o brasileiro ele adora um herói, né? Acho que nós crescemos aí na cultura de ver revista em quadrinhos, ver o Super-Homem, ver o Homem-Aranha e ainda ver os filmes da Marvel. Então a gente gosta de herói. Então o Moro é um herói nacional, né? Segundo alguns aí. Então o heroísmo do Moro, e agora aparece o Luiz Henrique Mandetta também como herói. E herói do Democratas, que é o partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente também, o partido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. De repente o DEM pode realmente... O Bolsonaro, quando cismou com o Mandetta muito tendo em conta, já se vislumbrando as eleições de 2022. O Luiz Henrique Mandetta pode já estar realmente passando a perna no Bolsonaro com vista às eleições de 2022 e o DEM de repente encontra, em meio à pandemia, em meio ao coronavírus, um candidato para as eleições de 2022. Então, esse jogo de tabuleiro, agora o Mandetta de repente virou alvo aí do gabinete do ódio, da ala ideológica do bolsonarismo, pau comendo. Mandetta chegou depois que os militares, não
não só os militares, né, gente? Os militares, mas também o DEM, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, juntaram-se ali para dizer: Bolsonaro, o Mandetta fica. E o Bolsonaro teve que engolir goela abaixo. É claro que o Mandetta também já deu umas cedidas e cedeu. A pessoa fala assim: mas por que o Mandetta está se subordinando a isso? O Mandetta está vendo a sua grande oportunidade. O Mandetta, que é lá das bandas do Mato Grosso, foi deputado, salvo engano, não se reelegeu, não se candidatou, não tenho bem essa informação aqui, estou lembrando isso de cabeça. Mas o Mandetta é um cara sem mandato, e de repente, uma situação como essa, ele pode ser alçado como um candidato forte à presidência da República. Pois bem, gente, olha, em meio à pandemia, a política vai dando aí o ar da graça de uma forma muito forte. A gente segue acompanhando aqui cada detalhe e a história nos contará onde estava a verdade. Tá bom? Muito obrigado você que acompanhou esse vídeo até agora. Quero pedir mais uma vez aí para você dar um like, deixar também o seu comentário, um like ou um dislike também, se você não gostou. Fica à vontade, se quiser dar uma sugestão aqui para esse canal também, de conversa, de entrevista, também fique muito à vontade. Não esqueça também de ativar o sininho para você participar sempre aqui das nossas conversas, tá bom? Muito obrigado e até mais!